Me conta um pouquinho mais, assim, desse teu contato com o Pay Finance e como é que foi até você migrar para trabalhar 100% com isso, assim. Como é que foi esse período? Maravilha. Então, enquanto eu ainda estava na Trust for Sale, tive então o primeiro contato enquanto cliente, consumindo as informações ou o produto de Open Finance enquanto cliente. E uma vez que a gente decidiu encerrar a empresa, eu fiquei nisso quase 2 anos, né? Então, quando a gente decidiu encerrar a empresa, falei, ok, preciso então voltar para o mercado. E para onde eu vou? Eu sou uma pessoa de fintech, então ok, eu vou olhar qualquer coisa dentro de fintech, mas não qualquer coisa. Eu conheço bastante de payments, trabalhei com isso a vida inteira, B2C, B2B, um pouco de lending agora também com a experiência da Trust for Sale, mas o que eu não conheço ainda que pode ser muito relevante? Tem 2 coisas aqui que eu sinto que eu tenho pouca experiência relativa. Open Finance, na época era Open Banking ainda, ou então qualquer coisa relacionada a cripto. Eu sei que o mundo de amanhã eu tenho certeza que vai ser diferente do mundo de hoje por conta dessas 2 coisas. E são áreas que eu conheço relativamente pouco. Então, deixa eu achar alguma coisa dentro dessas áreas específicas aqui. Legal. E foi aí que eu comecei a olhar para o mercado e acabei indo parar na Quanto. A Quanto, na época, me pareceu uma empresa super interessante, porque foi uma das precursoras do Open Banking aqui no Brasil. Sim. Era investida por grandes bancos, por grandes fundos de venture capital. Estão falando de Open Banking na época, nem era moda, né? Eu até brinquei quando eu entrevistei um pessoal de aula, falei assim, pô, como é que era... Vocês deviam parecer os malucos, né? Vocês falando de um monte de coisa. Lunático! O que esses caras estão falando? Estão falando, vai ser assim, vai passar dado de um banco para outro. É uma parada esses caras usaram, ó. Não tinha menor sinal de que ia acontecer isso em algum momento. Assim, tinha coisas lá fora, obviamente, mas na época, imagino que devia ter sido muito difícil, assim. Eu cheguei um pouquinho depois dessa fase já, né? Mas concordo contigo. E aí eu fui parar lá na Quanto, então, para tocar a parte de pagamento, né? Então, na época, a Quanto tinha acabado de receber a licença de ITP. Ah, legal. E aí eles precisavam entender, isso abria para eles uma nova oportunidade, que era começar a mexer com pagamento, e não tinham esse know-how dentro de casa, eu fui lá para ajudar, então, nessa frente. Legal. Eu acabei passando um pouco, mais ou menos 6 meses, olhando para pagamento especificamente. E aí a gente entrou numa... Acho que o mercado, o que aconteceu no mercado? Acho que é até importante contextualizar. Taxa de juros subindo no mundo inteiro, investimento de venture capital cessando para todas as empresas, startups. E aí o mercado inteiro começa a pressionar por uma pegada mais de curto prazo, retorno a curto prazo, um olhar mais pragmático. Então vamos parar de olhar agora para daqui a 10 anos, vamos olhar para o dia de hoje, para o dia de amanhã. Né? Sim. E a leitura na época foi: pagamento é um negócio sensacional e vai mudar de fato como as coisas são feitas. Só que aquilo que você acabou de falar é uma maratona. Né? Então, se a gente precisa agora de um tiro raso, definitivamente pagamento não é o que a gente deve focar aqui. Porque hoje, se o pagamento do Open Finance, né, funcionando bem, ele ainda não é muito bom, assim, né? Então, ele vai levar um tempinho ainda. Meu chute é que no final do ano que vem, de 2024, aí ele vai estar legalzinho, assim. Talvez já esteja com VRP e tal. Não vai ser o melhor do mundo, mas acho que ele já vai estar legalzinho, já, assim. Acho que... E olhando para payments, especificamente aqui dentro do Open Finance, eu enxergo 2 grandes desafios. A primeira grande etapa é a usabilidade, de fato, né? E o engajamento, de fato, que isso está gerando no mercado. Então, quem quer pagar por Open Finance aqui, isso tem que ter uma usabilidade decente, ele tem que conseguir pagar. Só que isso não pode estar relegado ao caso de uso extremo. Isso não pode ser um outlier. Isso aqui tem que, de fato, virar um pouco Sim. de mainstream. Só que, além disso, tem depois o desafio da monetização. Como que eu monetizo isso? Eu não posso dar de graça, eu não posso cobrar... Exato. Mirreca, porque senão não tem dinheiro na mesa. Né? Então, eu lembro que a gente bateu um problema. papo na época lá, falei, cara, um pouco dessas questões, né, como é que monetiza, etc. Eu falei, putz, tem um lado bom ou ruim, depende da perspectiva, que você já tá balizado com o que esse cara paga em gateway de pagamento, o que ele paga já para fazer Pix, etc. Então, assim, não pode fugir daquilo ali não, assim.
Se não, você tem um e-commerce, sei lá, você tem qualquer outro lugar que você recebe pagamento, qual que é o seu incentivo em usar um pagamento só porque é novo, né? Então, assim, se ele não trouxer um benefício muito bom, você não vai poder cobrar mais. Se ele te trouxer um benefício mediano, no máximo você vai poder cobrar igual. Então é uma sinuca difícil ali de sair, né? E o pior é que não é nem cobrar igual, porque se você é um iniciador apenas, você não fornece a conta Pix. Então, o que você cobra é on top da conta Pix. Então, Exato. assim, tem que dividir ainda mais o bolo. O cliente precisa enxergar muito valor para de fato querer comprar isso e estar disposto a pagar alguma coisa que tenha um dinheiro significativo na mesa. É meio que. Eu acho que uma premissa boa é assim: olha, você perde. Assim, o Pix é melhor do que boleto. Beleza, premissa 1. O copia e cola perde muita gente, sei lá, 50%. Beleza. Através do Open Finance você vai perder 10. Você tem um ganho de 40. Aí você pode pensar em valor aqui, alguma coisa assim. Se for por essa via, eu acho. Se for pela via do quanto é cobrado no Pix, o valor do. O boleto cobra 30 centavos. Aí eu acho que aí não vai dar negócio. Mas se tiver algum benefício forte de conversão, de não perder o usuário, aumentar o checkout, acho que aí pode ser que tenha um caminho aí, cara. Mas é isso, o pode ser. E a gente está longe disso ainda, porque É, a experiência não está exato. homogênea. Então, aquela conversão a mais que você ia ganhar é muito teórico ainda. Sim, sim. Então hoje tá muito. Eu falo com a galera assim. Talvez hoje essa inovação financeira, etc., ela venha de grandes instituições. Porque elas têm, da minha visão assim, em algum momento, caixa para fazer um laboratório. Então, assim, talvez, beleza, a fintech ali teve que priorizar. E aí ela vai priorizar, por exemplo, sei lá, dados, que no curto prazo a coisa vai fechar. Cara, o banco ele pode rodar uma iniciação de pagamentos. Eu falo assim, para o Banco do Brasil. Eles podem botar a iniciação de pagamentos no WhatsApp e ver o que acontece. Tipo assim, se vai pegar, se não vai. O Banco do Brasil não depende daquela ação específica para bater a meta deles do final do ano, entendeu? Então eu sinto que o aprendizado com o cliente, esse tipo de coisa, eles devem acontecer um pouco relacionado dessa ação de grandes instituições que tem caixa para conseguir testar e aprender. Porque, igual você falou, eu sei que o futuro vai ser modificado por essas ações. Quando vai ser? Não sei. Então eu, como grande instituição, quero aprender sobre isso. Que quando chegar a hora, eu vou estar à frente de que alguém que talvez não teve oportunidade de aprender com o cliente, de fazer esses testes. Então, acho que tem esse viés também de grandes instituições aí serem os laboratórios para ajudar nessa inovação, cara. E só para deixar a coisa mais complicada ainda para o lado do provedor da iniciação, a gente sabe de oferta de grandes bancos aqui que estão dando a iniciação de graça para a arrecadação acontecer dentro da conta Pix dela. Então, quando a gente pega um iniciador puro, Porra, aí como que você arrebenta. vai competir com esse cara? Não vai. Aham. Porque ele precisa ter uma conta Pix, mas aí quem fornece a conta Pix já dá a iniciação de graça. Eu acho que o iniciador puro, ele é uma figura. Como é que eu posso dizer? Ela pode ser estranha se ele for só iniciador. Porque eu acho que ele não tem lugar nenhum no mundo, assim. Porque o que tem lá fora é o TPP, né? Que é o Third Party Provider. Ele consegue iniciar pagamentos em nome dos outros e consegue agregar dados. Aí ele tem um serviço mais completo, né? Então ele não só inicia, ele também tem a parte dos dados. Então tem essa figura lá fora. E aí você vê lá essas entidades lá, sei lá, Truelayer, você vê outros caras assim, que conseguem gerar uma série de serviços para várias pessoas, meio que baseado nisso. Então acho que se você fizer um serviço baseado só em oferecer iniciação de pagamentos para os outros como o seu fim, beleza, a conta estava oferecendo dados e iniciação, né? Então, assim, os outros players no Brasil estão todos seguindo mais ou menos esse modelo. Só a iniciação, eu acho loucura, assim. Tudo bem que no nosso caso a gente tem um iniciador, lá do Marcelo, por exemplo. Mas é outra ideia, né? O negócio deles é o serviço para quem vai fazer iniciação de pagamentos, etc. Não é que eles vão
Não sei se eu tô antecipando alguma coisa aí, Marcelo. Eu não sei de nada, mas se em algum momento eles vão virar só iniciador. Mas eu acho que até aqui no Brasil vai chegar no momento que a figura do TPP vai nascer. E eu acho que essa figura ela tem interesse. E ela vai ser importante a partir do momento que ela puder também pegar dados. Se ela só fizer a iniciação, acho que ela não vai se sustentar, assim. Não vai mesmo. Pelo menos não no curto prazo, né? Porque É. no longo prazo, com VRP, aí o jogo de certa maneira muda, mas Sim. até chegar lá, e o fôlego? O que paga as contas até lá? É isso. É a história lá que você falou, né? Tipo assim, putz, eu posso pensar no longo prazo desde que eu tenha alguma coisa hoje que pague o salário, velho. Porque investimento, não vai vir investimento forte agora. Ou se o investidor tiver a paciência de esperar, que não é o caso atual. Exato. Então, Não. a gente tem que ter uma cabeça muito mais pragmática. Tá escassez aí, investidor paciente agora.